Salve, salve, seja muito bem-vindo. Essa semana eu perguntei se vocês queriam, né, que eu comentasse, falasse alguma coisa sobre esse vídeo e o resultado foi positivo. Achei que uma pessoa só fosse responder, mas não, foram duas, mentira. Foi mais do que três pessoas. E obviamente que eu faria mesmo, né, um comentário sobre esse vídeo, porque esse vídeo ele tem uma estética muito parecida com a do Nicolas, com a diferença de que ele é muito bom. Muito bom no sentido de ser didático e ela tá falando verdades aqui. Mas também existem coisas que a gente precisa saber, pelo menos são intenções, né? A gente já consegue ver aqui claramente no vídeo dela a estética que ela usa, ela clareia um pouco mais do que o vídeo do Nicolas, né? Que ela tá de camiseta, ele tá de camisa preta, um fundo preto. Aqui ela coloca um fundo iluminado com uma jaqueta preta para dar um tom aí de seriedade, mas ela tá com a camisa do Brasil ali por baixo, ou pelo menos uma camisa verde e amarela. Não a camisa da seleção, mas uma camisa que representaria aí o Brasil. E na mesa, um tabuleiro de War. Eu acho que dá para você ver aí, não sei se eu estou na frente, mas se eu estiver na frente também, vai ver lá no Instagram dela, assiste o vídeo se você não assistiu. Vou deixar na descrição aqui o, o vídeo da deputada Tabata da Moral, deputada eleita pelo estado de São Paulo, deputada que eu tive a tristeza de votar, porque eu me decepcionei bastante com as escolhas dela. E eu me lembro de quando eu vi a foto dela colocando essa jaqueta, né? E ela tava de costas, é uma foto que ela tá de costas, e tá falando assim, ele vai voltar, uma coisa assim. E aí eu pensei, meu Deus, qual direito do trabalhador agora ela vai tirar? Porque, deputada, o vídeo ficou bom, mas olha, cada votação que a senhora participa é uma decepção. Para o trabalhador que votou na senhora pensando em, ou senhorita, pensando em que a senhora melhoraria as condições, né? A senhora fez o favor de votar aí só tirando direito do trabalhador. Mas não é essa a preocupação desse vídeo. Vamos ver o que diz a deputada Tabata do Amaral aqui. Querem taxar o seu Pix. Dessa vez é de verdade. E por trás disso tem uma grande trama em andamento, com políticos Opa! Opa, uma grande trama em andamento. E aí você viu um pessoal ali, né? E é verdade, né? Agora tem uma treta aí, os Estados Unidos está tretando com a gente aí por causa do Pix. e empresas que têm muito a ganhar com o ataque à soberania brasileira, mesmo que, no processo, eles coloquem em risco os interesses do povo brasileiro, também do povo americano. Bom, nenhum governo tem interesse no povo, né, gente? Vamos combinar? Nenhum governo tem interesse no povo. O interesse está no povo quando esse povo precisa votar. Então, quando o povo vai votar, aí então se volta ao interesse para o povo. O que se faz, pelo menos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, a gente consegue perceber isso atualmente, é uma política para dar minimamente aquilo que as pessoas precisam para elas ficarem quietas e manter aí uma coesão social, né? Para que não tenha aí nenhuma insurgência ou nenhuma revolução no modelo da Revolução Francesa, no modelo da Revolução do Haiti, né? Onde as pessoas se rebelem aí, saem quebrando tudo, queimando e pegando os poderosos e mandando pra guilhotina, né? Isso não tem. Então a ideia é manter as pessoas ali com o mínimo ali para manter a Pax, né? A Pax Romana. Foi a fórmula de Roma foi dar pão e circo para as pessoas, para elas ficarem em paz, para o governo poder expandir. Mas chega uma hora que não dá mais para expandir, né? Então, nenhum governo tem interesse real. Interesse real, nenhum governo tem. Pelo menos não teve até agora. Obviamente que a gente vê exemplos no mundo aí de países que as pessoas têm melhores condições, os governos não fazem políticas de governo, fazem políticas de Estado, né? O político não é privilegiado, mas o povo realmente é privilegiado. Também você não tem uma economia preocupada em dar lucro para o empresário, mas é uma economia que dá lucro para o empresário. Mas o interesse dessa economia é, ao dar lucro para o empresário, dar também retorno para a sociedade, tanto que se cobra desse empresário
impostos mais altos que da população mais pobre, para que ela possa, então, receber esse retorno de volta. Muito bem, vamos escutar aqui a deputada o que ela vai dizer. E é por isso que a gente precisa entender o que está acontecendo. Isso é fato, né? Todo mundo tem que entender o que está acontecendo. Sair do Zap, começa por aí. Sai do Zap, vai ler. Vê mais de uma pessoa, mais quem mais está falando, né? Em vez de ficar naqueles argumentos falaciosos e que beiram a burrice, né? Ai, mas o INSS. Não é isso que está sendo discutido aqui, amigo. O INSS está sendo investigado, tem 5 empresários presos, ainda tem um chefe aí, né? O careca do INSS lá está solto. Mas, aí você pergunta por que o careca do INSS está solto ainda, mas para quem está investigando lá, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Não mistura, né? A gente chama isso aí de falácia do espantalho. Não mistura a sintonia. Quem ganha com isso? Quem perde? O Pix é só o exemplo mais recente. Criado por servidores do Banco Central, gratuito, instantâneo, seguro, um dos sistemas de pagamento mais eficientes do mundo. Olha que belezinha. O Pix é criado por servidor público. Vamos acabar com o serviço público, vamos privatizar. Não, olha só o servidor público servindo o público, fazendo um trabalho bem feito, de graça, não cobra nada de ninguém. O Pix é 100%, todo mundo ganha, inclusive quem não devia ganhar, ganha, né? O pessoal lá que ia ser encontrado por causa das suas movimentações com o Pix, que não foram graças àquele vídeo do Nicolas lá, tipo o primo dele lá, né? Que foi preso com tráfico de droga. Então, esse pessoal aí seria encontrado com aquela verificação lá das fintechs. Mas o Pix é 100% gratuito. E, por ser 100% gratuito, o que será que acontece? Talvez você não saiba, mas o resto do mundo não tem Pix. Na Europa não tem nada parecido. Nos Estados Unidos ainda é comum usar cheque. Se você tem menos de 30 anos, pergunta à sua mãe o que é um cheque. Mano, cheque é uma desgraça. Cheque, cruza o cheque e entrega na mão da outra pessoa. Seria melhor você ter entregado uma granada para ela sem o pino. Porque um cheque cruzado na mão da outra pessoa se atrapalha a vida dessa pessoa para sempre. Só ela pode ir lá, nominal e cruzado. Só ela pode ir lá no banco descontar esse dinheiro. Nossa, é o inferno. Eu já tive cheque. Eu já dei cheque, ó. Você tem que saber escrever, né? Tem que escrever, porque tem um jeito diferente de escrever, você tem que fazer algumas marcações ali no cheque para não. Se você preencher errado, o banco não paga. Nossa, é uma desgraça o cheque, é um fim de carreira. Ainda bem que acabou. Por isso o nosso Pix virou alvo, porque cresceu rápido, fez o uso de cartão de crédito cair, tirou o mercado de Visa e Mastercard. Olha, para tudo na vida você faz alguma coisa, para as outras você tem um Mastercard. Só que se eu tiver o Pix, eu não preciso do Mastercard. E aí, pensa essa galera injuriada, meu amigo. Que é dinheiro, hein? É dinheiro. Ai, mas eu não pago para usar o cartão. Paga. Toda vez que você usa o seu cartão, você paga. Quando você vai pagar lá, você está pagando uma taxinha para a operadora de cartão. E o estabelecimento que recebe com o seu cartão, uma parte do pagamento que você faz vai para a operadora de cartão. Então, você, quando você paga, você não está pagando só o lojista. Você está pagando o lojista e a operadora do cartão de crédito. Duas gigantes americanas que lucram bilhões com as transações que a gente faz. Ele também atrapalha os planos de empresas como Apple, Google e Meta, que têm seus próprios sistemas de pagamento, com taxas, cartões e lucros para elas. Olha quem estava lá na posse do Trump. Olha, pessoal, o senhor Elon Musk, né, estava lá com o Trump. Todas elas estavam na primeira fila. Olha aí o Jefferson Beijos, né? Aqui, ó. O senhor Jefferson Beijos e aqui o seu Marquinhos, né? Mark Zuckerberg, dono da Meta, dono da Amazon aqui. Na posse de Donald Trump, porque o projeto de poder dele também é bom para elas. Inclusive eu queria dizer isso, né? Não sei se você reparou. Essa galera aí, especialmente o Facebook, né? O Instagram e obviamente o WhatsApp, que também faz parte do grupo Meta. Sempre que chegava esse mês de junho, tinha lá o negócio do orgulho, né? Mês do orgulho gay, não sei o quê.
E eles faziam coisas na rede social. E por causa deles apoiarem agora o governo Trump, porque a questão é dinheiro, né? Eles não colocaram nada no Facebook, não tem nada no Facebook, não tem nada no Google, não teve nada, nada fazendo menção assim, pelo menos como tinha, né, com mais evidência sobre o mês do orgulho gay, sobre o Pride, né, que é o dia lá. Nada, não teve nada. Eu não vi, de verdade, eu não vi, nem na minha rede social, eu não vi ah, nada sobre o. Eu não vi nada sobre o dia da parada aqui. Eu não vi nada. Não vi, não vi nada. Nada, nada, nada. Não apareceu na minha timeline, tá? E não sei se as pessoas que eu sigo não deram evidência a isso. Se- ó, acho que ninguém que eu sigo tem essa cabeça, mas não apareceu na minha timeline. Mas a Meta não deu evidência esse ano. Até porque eles fizeram aquilo que o Trump tem falado, né? Eles demitiram um monte de gente que tinha inclinações, né, a defender a população LGBTQIA+, LGBTQIAPN+. Eles tinham inclinação a isso, quem tinha essa inclinação, quem apoiava, né? Eles demitiram, eles tiraram lá o- as denominações, né, dos indivíduos trans lá, dizer que a pessoa era trans, né? Então tirou lá só homem e mulher, então fizeram maior confusão e a Meta, o Google, todas essas empresas aí que foram na posse do Trump apoiaram e também removeram essas nominações, né, dos seus documentos, das suas fichas de inscrição, tudo, tá tudo, não tem mais. Pois bem, existe, até porque, né, até queria dizer isso aqui, existe um interesse, tá? Se o Facebook fazia isso, se o Instagram fazia isso, se o Google fazia isso, se o YouTube fazia isso, se qualquer empresa faz isso, não é porque ela realmente apoia, é porque vai gerar lucro para ela, é um nicho de mercado. Então, obviamente que quando não interessa, e aí no caso elas perderiam dinheiro se elas apoiassem, porque o Trump ia fazer da vida desse pessoal aí um inferno, os caras foram lá e é melhor parar de apoiar e ganhar dinheiro do que apoiar e comprar a briga e deixar de ficar trilhardário cada vez mais. Manter o mundo usando tecnologia americana, sem concorrência, sem regulação. E quem mais pode dar essa vantagem a elas? Olha aí, Olha ó. só, Bolsonaro. Bolsonaro Bolsonaro, eu dei um pause aqui sem pensar, né? Porque o Bolsonaro, ele não é útil, né? Pelo menos pra gente, ele não é útil. Ele não foi útil nos 4 anos de governo dele. Aliás, ele foi útil para mostrar a quantidade de gente que consegue pôr pra fora o seu pior, né? Nossa, o Bolsonaro veio pra isso. Ele veio pra fazer as pessoas colocarem pra fora e mostrarem a cara delas, né? Mostrarem o seu pior. Infelizmente, pessoas que fazem parte do nosso convívio, né? Pessoas que convivem com a gente mostraram o seu pior aí, ele deu vazão a esse. A... As pessoas que tinham vergonha de ser burras, elas deixaram de ter. E elas passaram a assumir e a falar qualquer coisa, né? Assumir qualquer verdade entre aspas. E assumir que a ideia dela é a verdade. Então, se ela pensa que é verdade, então é verdade. Não, eu tenho certeza que é verdade, então é verdade. Mesmo que isso não seja verdade de fato, né? Porque a verdade de fato ela existe. O que as pessoas passaram a fazer é ignorar essa verdade de fato, né? Então, Bolsonaro ele é útil. Para quem que ele é útil? é útil para essas empresas. Ele É topa isso aí. tudo, desde que consiga escapar da Ah, essa frase me pegou. Ele topa tudo. Topa tudo. Ele topa tudo. Ele disse até que ama o Trump, né? Então, eu tenho certeza que se o Trump chamasse, ai, o menino ia ficar com a cara tudo laranja. justiça, manter relevância política, reconstruir poder.
É por isso que Eduardo Bolsonaro está conspirando. Olha lá, olha lá. Era só colocar. Ô, Tabata, você errou, tá? Você pôs na fichinha aqui, você pôs Eduardo Bolsonaro, pôs essa carinha desconhecida. Você devia colocar uma banana. Sabe aquela banana ouro? Que é uma banana pequenininha assim? Aí você ia colocar o bananinha. Todo mundo ia saber que era Eduardo Bolsonaro. Todo mundo, Tabata, você perdeu a oportunidade de criar essa figurinha, Tabata. Você perdeu. Se você tivesse falado comigo, Tabata. Eu tinha feito essa figurinha, eu tinha feito esse disquinho aí com bananinha escrito. Não tava nem, precisava nem estar escrito Eduardo Bolsonaro, era só tá com a bananinha escrito procura-se. Todo mundo ia saber, tá? Todo mundo. Nos Estados Unidos. Porque, pensa aqui comigo, se hoje existe uma ameaça real, declarada ao Pix, por que que não teve vídeo do Nicolas Mas por quê? Por que que não teve vídeo do Nicolas? Eu também me perguntei. sobre isso? Eles não estão de fora, estão dentro, participando. Trump quer. E eles eu não sei se estão dentro, não. Porque o Trump nem sabe que eles existem, né? Mas eles estão dentro do plano para ser usados, isso com certeza. Pintar o Brasil como uma ameaça à liberdade. Bolsonaro oferece o papel de vítima. No fundo, Papel de vítima no fundo. Ô, Tabata, aí você pegou pesado. Aí você quer que eu infarte aqui, Tabata. No fundo. No fundo, o Bolsonaro tá com problema, né? E o Bolsonaro se fazer de vítima? Oxe, ele tava chorando essa semana aí. Lá, foi num culto lá. Chorou, chorou, chorou. Ele chorou tudo que ele não chorou na pandemia. Nossa, foi assim um rio de água. Agora, no fundo, essa também aí é de sacanagem, né? Bolsonaro se fazer de vítima no fundo. Aí se sacaneou o menino, Tabata. a principal utilidade do Bolsonaro é dar a Trump uma Ah, tudo que ele quer é dar pro Trump. Ele nem precisa de desculpa. Tudo que ele quer é dar pro Trump. desculpa para taxar o Brasil acima de todos. Essa aqui você pegou, hein, Otávio? Você fez esse trocadilho, ficou bom, hein? É, Brasil, você quer taxar o Brasil acima de todos, né? Que se o Brasil tivesse acima de todos, o que essa galera ia tá fazendo? Ia estar brigando lá pra taxar? Lógico que não, gente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E as big techs ganham com isso. Elas não querem ser reguladas. Isso é um fato, hein? Essa semana também vi uma notícia. Olha, cara, tava nessa pausa aqui. Eu até vou tirar daqui. Tava- Eu não ia conseguir falar com aquela carinha que ela tava, que eu pausei. Mas as Big Techs não querem ser reguladas, né? Aqui no Brasil, eles estão falando que esse discurso de liberdade, só que na Europa existe uma lei que regula, né, as Big Techs, o funcionamento delas. Lá basta você fazer algumas publicações aqui na rede social e você monetizar o que você vai fazer aqui no Instagram, que você vai ver lá que em alguns lugares a sua publicação pode ser que não apareça, se você estiver pensando em publicar um negócio que é mundo, né? Se você for escrever um texto num blog, não sei nem quem ainda faz isso, mas isso é bem antigo, deve ter pelo menos uns 10 anos aí ou um pouco menos, né, essa regulação europeia. Quando você vai olhar lá, pode ser que a sua publicação não apareça devido às leis da União Europeia. Essa semana, hoje é dia 26, é sábado. Estou gravando isso aqui no dia 26, sábado, 26 de julho de 2025. Essa semana, o Reino Unido, se não me engano, o Reino Unido, é algum país europeu, ele obrigou as Big Techs a regular ainda mais o acesso de quem é menor de idade nas redes sociais. Então, para acessar alguns sites, precisa ou de identificação facial ou do cartão de crédito para poder acessar. Porque daí, se estiver acessando conteúdo adulto, conteúdo pornográfico ou conteúdo que tem assim violência, né? A Big Tech e o usuário vai, no caso a empresa, né, vai ser responsável por autorizar que um menor de idade tenha acesso a coisas que dentro da lei lá estão proibidas. E aí? E aí eles viraram comunista? Eles estão tirando liberdade das pessoas? A pessoa tá vivendo lá, gente.
Tem ninguém lá brigando, pelo menos eu não tô vendo ninguém gritar lá, comunismo! Porque a Europa tá regulando as Big Techs. E as Big Techs não fazem, não esperneiam, elas obedecem. Tanto que elas falaram que elas vão se adequar àquilo que vai ser pedido, porque ninguém quer pagar multa. Eles ganham dinheiro pra caramba, eles não querem perder dinheiro. Oh, mas na China é proibido. É, na China é proibido porque a China decide que cada país decide o que acontece dentro do seu país, né, gente? Isso chama soberania. É isso que a Tabo tá falando aqui do Brasil ser país soberano. É, a, a- a gente sabe que isso que o Trump está fazendo, existe, obviamente, toda essa questão que estão falando aí do Bolsonaro e tal, mas o interesse ele é pura e meramente econômico. Os Estados Unidos perdeu força, né? Ao longo dos anos, os Estados Unidos têm perdido força. A gente não acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram uma potência ainda maior, porque a Europa estava completamente destruída, financiou esses países para que eles crescessem. Quando eles cresceram demais, ele parou, falou que ia parar de ajudar. É, Depois a gente não teve mais guerra, e aí para os Estados Unidos continuar no poder, ele financiou outras guerras menores, tá aí financiando agora a guerra da Ucrânia, financiando outras para as empresas de arma poder continuar produzindo, porque quem mantém aquele país são as empresas de arma, nunca vi. E se se eles não fizerem isso, se eles não expressarem a sua força bélica, eles não têm mais nada para oferecer para o mundo. O que que eles têm para oferecer para o mundo? Eles não têm nada para oferecer para o mundo. Então eles querem ainda estar nessa hegemonia, né? Nesse poder aí hegemônico, que eles já perderam também. Já perderam, eles já não são mais o poder hegemônico. Os Estados Unidos é aquela cobra que você matou e cortou a cabeça dela e o corpo ainda continua sacudindo, né? Então, já morreu, chega, acabou os Estados Unidos. Obviamente que ele tem muita força ainda, mas não é a maior economia mais do mundo. E, bem ou mal, gostem ou não, é a China. A China hoje é a maior economia do mundo. Populacionalmente, numericamente, ela cresce mais, ela consome mais, ela produz. Tanto que as empresas norte-americanas estão na China produzindo seus bens. Se você está vendo esse vídeo num computador, 100% das peças foram produzidas na China. Elas não foram, ou num país que faz parte ali da China, né? A Tailândia, que é regulado pela China ali. Tailândia, Taiwan. Nenhuma dessas peças aqui foi produzida, ah, sei lá, ali em Osasco, no ABC Paulista, ou aqui na minha cidade. Nenhuma dessas peças foi produzida. Nada. Nada foi produzido. Se você tiver com o celular, seu celular foi produzido lá e chegou aqui para você. Ah, mas ele é um iPhone. Ah, tá bom, pode ser um iPhone. Não precisa ser o Xiaomi, que é uma marca chinesa. Ele pode ser Xiaomi, pode ser Motorola, ele pode ser Samsung, ele pode ser qualquer marca. Ele foi produzido lá na China, não foi produzido em outro lugar. Não querem ser responsabilizadas por golpe, fraude, jogo ilegal, discurso de ódio, exploração infantil. Porque Essa, inclusive, foi a pergunta do Alexandre de Moraes para eles, né? O Alexandre de Moraes perguntou assim: se vocês conseguem regular direito autoral, por que que vocês não regulam pornografia? Por que que vocês não regulam discursos de ódios, né? Aquele discurso de ódio que o pessoal é fã daquele cara do bigodinho lá da Alemanha, aquele pessoal lá de roupa branca com chapéu pontudo lá. Por que que vocês não regulam isso daí? Falas desse tipo, né? Falas que tentam diminuir os outros racialmente. Por que que vocês não conseguem controlar? Não controla porque gera dinheiro, né? Receita. Então, como o direito autoral também gera receita, então eles controlam e ajudam os amigos que vão perder dinheiro. Agora, se a pessoa tá lá fazendo discurso de ódio lá, e eles estão ganhando dinheiro com o discurso de ódio, eles não vão proibir o discurso de ódio. Parece, eles não querem. que significa perder dinheiro. Então essa aliança Trump-Bolsonaro também serve a elas, serve aos seus lucros. Talvez você ache estranho o Trump gastar tanta energia com o Brasil, mas nós somos um dos maiores mercados de redes sociais e cartões de crédito do mundo. E tudo isso acontece enquanto Donald Trump tenta desviar os holofotes de dentro dos Estados Unidos. Inclusive, o Brasil, essa semana saiu lá uma informação, né, de que o Brasil é o segundo ou terceiro país
que mais teve turistas na França, que mais gastaram na França. Turistas que mais gastaram, que mais foram e que mais gastaram. Foi o segundo país que mais visitou a França na Olimpíada de Paris e é o destino mais aguardado aí, ou mais desejado pelos brasileiros. Um dos destinos mais desejados é Paris, é a França. Então a galera quer ir para França, por exemplo. Então, brasileiro viaja, brasileiro quer gastar dinheiro e essas empresas controlam aí o cartão de crédito, por exemplo. O que que a França fez? Que é isso daí deve ter provocado os Estados Unidos também, eles devem ter ficado bem bravos, hein? A França agora aceita Pix. As operadoras lá, as fintechs, as operadoras francesas usam fintechs brasileiras para poder converter na hora ali o dinheiro e poder o brasileiro pagar por Pix. Passa zero. Não passa nem pelo sistema americano que cuida dessas coisas aí, que vê as compras que você faz. Porque sai direto do banco do cara aqui no Brasil, direto pro banco do cara lá na França, faz esse caminho. Comprador, vendedor. Sem passar pelas operadoras de cartão. Meu amigo, eles estão perdendo muito dinheiro com nós, porque o nosso Pix apareceu. Nosso Pix é muito. É a arma pra pensar que o Brasil ia ganhar dos Estados Unidos como? Inventando o Pix. O Pix que a galera nem acreditava no Pix. Um monte de gente falava, isso aí não vai dar certo, isso aí não tem. Em setembro agora saiu o Pix parcelado, regulado pelo Banco Central, regulamentado pelo Banco Central. onde ele enfrenta processos e questionamentos sérios, incluindo o caso de Jeffrey Epstein. Você sabe o que que é isso aí? O caso Epstein. É, O Trump, ele tá envolvido nesse caso Epstein. Igual aquela condenação que teve essa semana do Bolsonaro, que ele falou lá, eu encontrei as meninas lá na Venezuela, as meninas tinham, sei lá, eram menores de idade, né? Pintou um clima. Então, o Bolsonaro foi condenado por ter falado isso, né? Que pintou um clima com as meninas lá que eram menores. E o caso Epstein, esse empresário, né? O Epstein, sei que lá, Epstein, ele denunciou um esquema que ele, na verdade, organizava. Ele foi pego nesse esquema e aí ele abriu o esquema de velhos babões igual o Bolsonaro, sabe? Eles tinham esse esquema lá com. Eu não quero falar porque daí o YouTube não entrega, né? Mas você sabe o que que é, né? Quando pega a criança e você faz aquilo que não deve, né? Com a criança. Então, é isso. O Bolsonaro e o Trump também têm isso em comum. Olha só, eles também surgem, pintam um clima deles com menores de idade. Mas assim, menores de idade, criancinhas, né? Pelo menos 13 anos era do. Enfim, não vou estender muito isso não. Mas é isso, você entendeu, você entendeu. O caso Epstein é isso, tá? É escândalo gravíssimo. Tanto que a Tabata vai falar que o próprio Instagram, ela editou, né, e tira o som de quando ela fala. Um escândalo gravíssimo que envolve tráfico sexual de menores. Pesquisa aí. Trump sabe que criando um inimigo externo. É isso. Pesquisa aí. Pesquisa o que é o caso Epstein, que você vai ver que o negócio é piriri. O piriri lá falou: opa, vai com calma aí, Epstein. Consegue distrair parte do seu eleitorado. Inclusive, essa tática de criar um inimigo externo, ela é antiga, né? Isso se usa muito na história de você criar um inimigo externo ao problema real, né? Que é o que Roma fez. Na verdade, ela não cria um inimigo, ela cria uma distração, que era o circo romano, né? Os gladiadores. Aí você vai ter sempre lá as bruxas, né? As mulheres e tal. Aí vai lá e persegue as mulheres. Não sei o quê. Vai lá e persegue o outro grupo. O problema da Alemanha tá pobre aqui agora são os judeus. Aí vai lá e persegue os judeus. O problema da gente não ter um país são os palestinos. Vai lá e persegue eles.
O problema são as mulheres. Vai lá e pega. Então, sempre tenta. O comunismo, né? Lá em 64. O Brasil vai virar. O fantasma do comunismo tá rolando. O Brasil pode virar. Só porque o João Goulart queria fazer uma reforma agrária no Brasil. Aí, vai lá e prende o João Goulart. E Bolsonaro também aposta nessa cortina de fumaça para Também. sobreviver. Mas quem paga o preço dessa aliança? Nós, o povo brasileiro e o povo americano também. É a população que acaba pagando o pato mesmo, né? Foi sem nenhum trocadilho, né? Quando teve aquele negócio da Dilma lá. Ninguém vai pagar o pato. Não, amigos, é a gente que paga o pato, é a gente que paga. O Marco Gonçalves até fez uma paródia, né? Uma música. Quem é que vai pagar o pato? Mas é a gente mesmo, né? O que acontece com esse pessoal? Não acontece nada. E a gente vai pagar. Eles fazem toda essa gracinha aí. Aí o grande empresário brasileiro, o grande produtor do agronegócio, ele recebe lá milhões do Plano Safra para vender para o exterior e agora ficar aí, oi, o que a gente vai fazer? Meu amigo, pega o dinheiro. Você não pegou dinheiro do Brasil? Não foi o Estado que não te deu dinheiro? Agora você pega e devolve para o Estado o dinheiro que você ganhou. Você não ganhou o dinheiro? Você não fez milhões em produção? Agora você pega esse milhões aí que você não vai conseguir vender para os Estados Unidos e injeta aqui dentro do país. Devolve para o país aquilo que você recebeu. Para de ser guloso. Essa guerra não é pelos interesses dessas duas populações. Não é mesmo, é pelo interesse de quem tem dinheiro. É pelo interesse do 1% dos endinheirados desse país. Desse país e daquele país também. Daqui e de lá. E o povo mesmo não sabe nem o que está acontecendo. É cada absurdo que a gente escuta o pessoal falando. Por isso esse vídeo da Tabata ele é tão bom. Porque ele é muito didático. O problema é que tem gente que não vai ver ou ouvir. Porque, a Tabata do Amaral, ela é comunista. Não é comunista. Daqui a pouco eu falo por que ela não é comunista. É pelos interesses de quem lucra com a divisão, com a mentira, com a submissão dos outros. E é por isso que a gente Por isso precisa que a gente precisa entender a trama. precisa entender a trama mesmo. Inclusive, por que a senhora está fazendo esse vídeo aí? Por que a senhora defende tanto o Pix? Para não virar inocente útil. Se a gente Coisa que essa moça não é, tá? Ela não tá fazendo esse vídeo aqui porque ela gosta de nós também. E ela não é inocente, não. Ela não é inocente útil, não. tem clareza do que está em jogo, a gente consegue, mesmo que momentaneamente, deixar de lado as brigas entre esquerda e direita. Gente, inclusive isso aqui é uma outra coisa, tá? Deixa de lado esse negócio de esquerda e direita mesmo, porque quem tem dinheiro, os endinheirados, eles criam essa discussão aí, jogaram essa discussão pra gente aí, e ficam a gente que tá lascado discutindo. Todo mundo estudou plano cartesiano, né? Você tem lá o eixo X do plano cartesiano e o eixo Y do plano cartesiano. Nós, os 99%, né, que o pessoal do ICL lá tá falando, os somos 99% tá aqui, ó, tá no eixo X aqui, ó. E os outros 1%, ele tá lá no topo do eixo Y, assim. Então a gente direita e esquerda brasileira, bolsonarista, lulista, né, petista, tá tudo aqui, ó, no eixo X aqui, ó, tudo lascado. Tudo se ferrando. Enquanto os caras estão lá só ganhando dinheiro. Só ganhando dinheiro. Se unir para dizer ao Trump, com todas as letras, Vai tomar no. Pensa, o Vampetaço já foi incrível, gente. Queria dizer que o brasileiro ele é maravilhoso, pelo menos nesse sentido. O Vampetaço devia ser considerado pela Corte de Haia crime de guerra. Porque, meu amigo, quando o brasileiro decide, inclusive nesse momento estou convocando o Vampetaço lá na página do Eduardo Bolsonaro e do Trump. aqui tem uma democracia, aqui tem um povo soberano, e aqui a gente sabe se defender quando é necessário. Ó, você viu? Ela bate na mesa. É a semiótica, né? Mostrar força e tal. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. E sim, né? Mas eu também concordo. A gente tem que mostrar menos que aqui a gente tem, que a gente não é mais o Brasil de 64, né? Primeiro atacaram nossas exportações de laranja, café, carne bovina. Olha, Tabata, você começar por laranja,
me acerta um pouco, né? Como é que o Laranjão consegue fazer isso com a família dele, né? Mas aí já tem, olha, gente, se você tá achando que tá por isso mesmo, né? O Brasil tá mais do que certo de não abaixar a cabeça mesmo. Pelo menos eu penso que o Brasil tá mais do que certo de não abaixar a cabeça mesmo. E os empresários americanos também não estão gostando dessa postura do Trump, não, tá? Se você fica aí babando o ovo aí de Trump, achando que o Trump vai se meter aqui e tirar o Alexandre de Moraes, tirar o Lula. Para de ser putinha de americano e começa a ser patriota de verdade, né? Começa a pensar no seu país, né? Os caras querem expropriar a gente, tirar tudo que a gente tem de bom, comprar pelo menor preço e ainda agora querem que a gente pague mais caro. Se eles não comprarem nada de nós, nunca mais, o que acontece? O nosso PIB perde 2%. Tem quem vai comprar as nossas coisas aí. Agora atacam o Pix. E se a gente se calar, vão atacar mais. Mas o Brasil não vai se calar. E o Trump precisa. Ah, uma coisa que o Brasil vai fazer é escalar, né? Porque mandou aquele vampetaço já mostrou pro Trump que não vai se calar, não vai. Eu acho que ele já entendeu, né? É difícil para ele entender, mas eu acho que ele já entendeu. Precisa entender, ele não vai nos encontrar divididos. Vai ter que negociar com um só Brasil, unido, firme, que não se dobra. Passa esse vídeo adiante, compartilha, manda para os amigos, coloca no grupo da família. O nosso Nossa, se eu pôr no grupo da família isso daqui. Só de eu fazer esse vídeo aqui, eu acho que já tem gente da família que vai me odiar ainda mais. direito de escolher o que é melhor para o nosso futuro depende de que todo mundo entenda o que é que está em jogo. Querem estar E exatamente. E o que que tá em jogo? Tá em jogo que essa senhorita, né? Tabata do Amaral, ela foi formada pela Fundação Lehman, né? A Fundação Lehman ah, que era o dono da Americanas, é o dono da Americanas, né? O João Paulo Lehman, que é o dono da Americanas, ele a formou. Ela é formada por ele, né? Por iniciativa privada. Então, quando ela tá lá defendendo isso daí, ela não tá defendendo o pobre mesmo, não. Por isso que quando ela vai votar lá, ela não vota a favor do pobre, ela tá votando a favor de quem formou ela. Ela tem, se a gente pode falar em rabo preso, né? Os que o Bolsonaro tem rabo preso com o Trump, e o Trump tem rabo preso com toda essa questão aí do que tá acontecendo aí da economia mundial aí, das empresas e tal. Essa moça também tem rabo preso, ela tem rabo preso porque ela serve ao Eduardo, o Lehman, né? Então, a gente tem que levar em consideração que ela que ela deve isso a eles, né? E aí ela vai defender o interesse dessa galera, ela não vai defender o pobre, ela não vai defender o trabalhador, tá bom? Então, isso daí você tem que ter muito claro, muito claro. Então, você tem que pensar, o vídeo dela é bom, o vídeo dela é didático, mas ela também não tá inocente aí, né? Por isso que eu falei que ela não estava inocente. Ela tem interesses, e o interesse dela é defender o padrinho político dela, que é o Lehman, e toda a família Lehman, que é o brasileiro mais rico do mundo, né? O brasileiro, não é o homem mais rico do mundo, é o brasileiro mais rico do mundo. Então, ela tá defendendo esse interesse aí. Ela não tá defendendo o nosso interesse também, não. E o Pix, obviamente, que para esse pessoal aí que é grande empresário, também é, pelo menos o empresário brasileiro, também é importante, porque ele não vai pagar para essas empresas, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Ah, se você é empresário e você acha que o Pix tem que acabar, amigo, você está errado, né? Acho que nenhum empresário quer o fim do Pix, porque ele não paga taxa nenhuma sobre o Pix. Ele recebe o dinheiro limpinho, ele não tem que pagar nenhuma operadora de cartão. Cara, a melhor coisa que o Brasil fez nos últimos tempos é o Pix. Mas, obviamente, que ele tem que obedecer algumas regulações, né? Algumas coisas têm que ser feitas aí para regular o Pix para a gente poder rastrear esse dinheiro para quem vai e de onde vem, para evitar a lavagem de dinheiro, porque o Pix permite a lavagem de dinheiro, né? Ele dá essa brecha aí, tem essa brecha no Pix, que é aquilo que seria corrigido com a decisão que o Haddad apresentou e que o Nicolas fez o vídeo, né? Aquela resolução que o Ministério da Fazenda ia apresentar lá, aquela portaria do Ministério da Fazenda, ia justamente tratar disso, para regular. Ah, mas já não regula? Regula. Os bancos regulam. Os bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, eles têm conseguem fazer essa regulação, dá para rastrear.
Mas as fintechs não. Quem que são as fintechs? Mercado Livre, PicPay, Mercado Pago, né? Mercado Pago, PicPay, Nubank, essas empresas que trabalham com bancos digitais, que na verdade não são bancos, né? E aí, obviamente, eles não obedecem a tudo aquilo que o Banco Central determina. Então, seria feito isso. Então, pensa comigo. Falei vários então aqui, né? Eu visto de linguagem monstro aqui. Pensa comigo. Esse vídeo dela é extremamente importante. É importante você saber dessas coisas. E é importante você ter consciência que nada, nada é feito sem interesse, tá? O Trump não tá fazendo isso porque ele é só maluco, ele também é maluco, mas ele tá defendendo o interesse de empresas que ganham muito dinheiro e que estão perdendo muito dinheiro com isso, as empresas americanas. O WhatsApp, quando o WhatsApp ia começar a usar o pagamento via WhatsApp, e aí obviamente o WhatsApp ia morder uma parte desse dinheiro, quando ele ia começar a fazer o pagamento via aplicativo, que é o WhatsApp Business, o Pix apareceu e quebrou o WhatsApp, derrubou o WhatsApp. Então, isso não acontece mais. Então pensa nisso, tá? De novo, curte aqui, comenta, diz o que você pensa. Só não enche o saco. Ah, se for encher o saco, não. Vamos fazer uma discussão razoavelmente inteligente. Tá certo? Um beijo do gordo, até o próximo vídeo. Eu ainda vou fazer um. Vou reagir ao Jones Manuel versus 20 liberais. Nossa, eu já estou me preparando porque só pelos Reels que ele tem compartilhado lá no Instagram dele, é um misto de riso e sofrimento. Eu acho que eu vou sofrer um pouco, mas eu espero vocês nesse vídeo. Até lá. Tchau.